Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso DFcast. É isso mesmo, DFcast. Talvez você se pergunte quem é esse apresentador, cadê a Dani, a nossa anfitriã do DFcast? Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Saulo Freitas, sou fundador proprietário da agência Fórmula Group, a agência de comunicação da DFcast, é isso mesmo. E hoje eu estou aqui invadindo esse espaço e hoje eu serei aqui o host que vai dirigir a nossa programação de hoje. Por quê? Porque a entrevistada de hoje é ela mesmo, Dani. Então, de entrevistadora a entrevistada, ela passará aqui hoje pela nossa sabatina, um bate-papo muito especial, um bate-papo de altíssima qualidade e eu espero que você fique aí com a gente. Roda a vinheta. É estranho estar desse lado, né? Mas como todo mundo começou a solicitar, puxa, eu acho que você devia contar um pouco, contar da sua experiência, sugestões aí dos nossos ouvintes, nossos amigos. Eu falei, tá bom, né? Todo mundo quer saber, vamos lá. É isso, perfeito, Dani. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui te entrevistando, né, tendo esse bate-papo, né? Nós já estamos aí nessa parceria há alguns anos, né? Verdade. E olha só, eu acho que quando a gente fala da tua história, né, e as pessoas elas se emocionam, né? Porque tem um legado muito grande, né, da DF, da Dani. Sim. E eu queria que você começasse do começo, né? Conta um pouquinho aí quem é a Dani, né? A sua infância, adolescência, né? Dá esse resumo pra gente Da antes história, de né? entrar mesmo Sim. na sua vida profissional. Bom, Quem é para a quem não Dani? me conhece, eu sou Daniele Almeida, né? Sou sócia proprietária da DF, né? Da DF Autoescola, e hoje com algumas vértices também, não só como autoescola. Mas a Dani, como maioria, eu acho, teve uma vida, uma infância, uma adolescência muito com muita dificuldade, eu vejo. Comecei a trabalhar muito cedo, por opção até. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos, numa clínica odontológica, médica e odontológica, que fui acompanhar uma amiga e acabei começando a trabalhar na semana seguinte. Sua família é de São Paulo Minha mesmo. família é de São Paulo mesmo. E aí eu comecei a trabalhar, Saulo, e quando eu ganhei o meu salário, uma notinha de 200 cruzeiros na época, eu acho, 200 cruzados, eu não lembro qual era a moeda, porque muda toda hora. Eu olhei aquela notinha e falei, nossa, então é assim, depende de mim. E aí eu nunca mais parei de trabalhar. Legal. Eu falei, agora depende de mim e fui. E eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito empenhada em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, né? E aí fui, trabalhei nesse consultório mesmo, eu entrei com 11 e saí com 23. Nossa, 11 anos. 11 anos. E fui, deslanchei até que foi uma hora, gente, que eu fui mandada embora. Eles me mandaram embora por quê? Na realidade, acho que foi mais um favor que eles me fizeram, né, de sair da minha zona de conforto. E eles falaram para mim assim, olha, não tem como você ficar mais aqui, não tem mais aonde, não tem mais espaço. Você precisa bater asa, você precisa voar. Já enxergaram ali o potencial e eu tô segurando as asinhas. Exatamente. E eles foram, assim, grandes professores para a vida, uma família espetacular que me proporcionou um conhecimento, um crescimento, um desenvolvimento, né? Porque eu passei a minha adolescência e o começo da maturidade inteira com eles, então foram maravilhosos. E quando eles resolveram me desligar, nossa, passei um luto, nossa, não me ama mais, não me sirvo mais, aquela coisa toda, mas foi ótimo, porque realmente cresci, fui conhecer o que era ter um chefe, porque eu tinha uma família. Sim. E aí eu fui conhecer o que era um chefe. E aí eu fui estudar, mudei de área, entrei em administração, em comércio exterior, Legal. mudei totalmente da área. E fui. Fui promovida, aí me casei. Isso, só fazendo um parênteses, né? Quando você fala ali, fiz comércio exterior, fui promovida, isso estava fazendo exatamente o quê? Era indústria? Eu trabalhei muitos anos na área de odontologia, né? E falei, vou ser dentista.
Só que a odontologia não me quis, não é? Um desafio aí de vestibular, enfim, a faculdade muito cara de odontologia na época, e aí eu mudei de área. Vou fazer administração com ênfase em comércio exterior. Aí eu saí da área de odontologia, área da saúde, e fui para a área de uma multinacional. E aí eu comecei como assistente de vendas nessa multinacional. Não sabia praticamente nem ligar o computador, era muito recente. E como eu sempre na área da odontologia, não tinha, os meus olhos não abrilhantavam para a administração. E aí quando eu mudei de área, eu falei, bom, agora eu preciso refazer, preciso mudar. Acho que foi uma mudança, uma das primeiras mudanças muito radicais que aconteceu na minha vida. Mudei, fui para a administração. Fui muito bem recebida e aí comecei a trabalhar, fiquei ali alguns, acho que 2 ou 3 anos, se não me engano, até me formar. Aí me formei, passou uns 3 ou 4 meses, eu fui promovida a quase a gerente de exportação, né? Tinha júnior, sênior, gerente júnior, sênior na época, e aí eu comecei a trabalhar com exportação. Eu exportava chapas acrílicas. Aí me casei, na época meu ex-marido trabalhava já na área, ele era instrutor, e aí acabou comprando uma autoescola também, e aí começou a trabalhar na área e eu ficava mais nos bastidores, mulher, né, gente? Dava pitaco aqui, pitaco ali, outro pitaco, faz assim, faz assado, e aí foi. Então, eu já indiretamente, eu já trabalhava no segmento, né? Ajudava ele quando tinha eventos ou na própria administração da escola. E aí nós casamos, a gente já, quando eu me casei, eu já tinha 2 crianças que eu assumi. E aí a gente começou, eu como gerente de exportação, ele na área dele. 1 ano de casado, ele teve um derrame. Nossa. A gente casou em 2000, em 2001 ele teve o derrame. E aí a minha vida mudou, virou de mais uma mudança, porque o médico proibiu dele fazer algumas coisas, ele teve um derrame hemorrágico muito sério na época, e aí ele não podia fazer algumas coisas, podia dirigir, o médico não queria que ele se estressasse, e aí pior, né, começou o estresse maior, porque obviamente eu estava começando na carreira e todo o nosso sustento vinha da autoescola, né? E com 2 crianças, ele não podia passar nervoso, ele não podia dirigir, eu não conseguia trabalhar. E aí a pressão começou até que eu falei, bom, vou ajudá-lo na escola. Alguém precisa tomar a rédea. Alguém precisa tomar a rédea. E aí eu fui convidada novamente a mudar todo o segmento, toda uma nova etapa. Mas foi legal porque eu trouxe a bagagem da multinacional. É isso que eu ia falar. Nessa época, a gente está falando, né, que época? Década de 2000, né? 2001, 2002. As autoescolas, né, tradicionais, né, tudo no modelinho ali meio engessado, sim, né? sim. Todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí você vem para esse mercado com um olhar exatamente, comercial, que era a minha área, porque aí eu fui fazer pós em marketing de serviço, que eu amo muito. E aí ele já trabalhando, a escola já trabalhava no segmento de deficiente, e aí quando eu fui trabalhar com ele, eu trouxe um outro olhar, um olhar comercial, um olhar de agregar, nós agregamos, eu somei ali com o time de quem a gente pode fazer um algo a mais, sair realmente do tradicional, de autoescola tradicional, de tirar carta, isso e aquilo. E aí eu fui para a área comercial, né? Ele ficava mais na área do departamento do Detran, enfim, a burocracia do Detran, e eu fui para a área comercial e atendimento ao cliente. Mas nessa época, né? Hoje ainda temos muito disso. Eu imagino nessa época, né? Um segmento também machista, né, Dani? Muito machista. E aí, como é que você lidou com isso? Muito machista, porque o Detran era só praticamente homem, investigador, autoescola, que envolve mais, né? Porque é homem que gosta de carro, enfim, você lidar com esse preconceito de ideias, administrativo, de marketing, era um bloqueio, mas uma coisa que eu nunca tive, Saulo,
Medo. Às vezes eu tenho um receio, será, tal, mas eu acho que eu sempre fui muito corajosa, sabe? Tá aí o negócio, eu preciso resolver, eu não tenho tempo nem para chorar, entende? Sim. Putz, tá aí, então, e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu procuro sempre pensar o seguinte, o nosso copo não tá menos cheio, o nosso copo tá mais próximo do cheio, né? Então eu tento fazer com que, tá na metade, tá pouco, não, tá mais um pouco a gente consegue encher. E eu fui fazendo disso, bom, eu tô com isso na mão, não dá, a minha família precisa de mim, ele precisava, e agora o que a gente vai fazer? E aí eu me despedi da multinacional na sexta, na segunda eu já estava na autoescola. E aí eu fui para a área de marketing, fui bater nas portas de concessionárias, nas portas de montadora, fortalecer novos parceiros, e a gente cresceu numa dimensão grande de feiras, de eventos, fiz grandes amigos, fortalecemos grandes parceiros, e realmente eu fui sendo muito conhecida no segmento, né? Porque eu comecei a brigar pela causa, além de me apaixonar pelo segmento, né? Porque são pessoas com deficiência física que tentam abafar a voz, que tentam diminuir, que tentam de fazer incapazes, né? São pessoas com deficiências, mas não são incapazes. E eu vendo aquela determinação, aquela garra toda, aquela vontade toda, eu falei, e aí? Né? Alguém precisa fazer alguma coisa. E aí a gente foi indo, novos parceiros, eu conhecendo, estudando, fazendo parte de associações, indo para a CD, indo para o Hospital das Clínicas, entendendo sobre adaptações, entendendo sobre a legislação, tentando realmente ser um outro braço ou uma outra voz para esse segmento. E aí eu me apaixonei pelo aquilo que eu faço, né? Que eu costumo dizer que nós ali, a escola, ela não só tira a habilitação, né? Isso todas as autoescolas fazem, não desmerecendo os meus colegas, não. Todas as autoescolas, teoricamente, é o produto, né? É isso para isso que eles vieram, para tirar a habilitação. Nós, na DF, o que a gente faz? A gente realiza sonhos. Né? Então, quando eu vejo hoje um surdo conquistando habilitação, pessoa que não tinha condições de dirigir, dirigindo, adaptações, enfim, você olhando o avanço, eu falo, puxa, valeu a pena, é para isso que a gente está aqui. Isso que eu ia falar, né, Dani? Porque quando a gente fala de sonhos, né, e a gente entra aí num ponto muito delicado, né, sonhos, né, mas também existem desafios, né, porque, né, a gente realiza sonhos, mas para chegar lá eu preciso superar cada degrauzinho, né? Então, eu imagino que você teve diversos desafios, né? Então, equipe, né? A gente que é empreendedor, a gente sabe as dificuldades, às vezes estrutura, impostos, e lidar direto com o governo. No nosso país, a gente fala sempre, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. E quais foram assim, os maiores desafios que você acredita, que você acha mesmo que te fez chegar onde a DF está hoje? Eu acho que o nosso maior desafio hoje são as alterações da legislação referente ao Detran e ao Denatran. Né? A gente ser ligado diretamente ao governo e passar por uma burocracia que você fala, puxa vida, né? São algumas diversidade de opiniões. Veja, a gente já fez aqui várias entrevistas, né, com pessoas especialistas, como Rodrigo Rosso, Carlos Cavenaghi, o que muda a dificuldade da legislação, né? A gente, na prática, né, por exemplo, eu estou quase 25 anos no segmento, então na prática a gente sabe quem dá, como fazer, qual é a adaptação, aí você empaca na burocracia. Né? De um médico que não vai fazer um curso, de um médico que você não vê nos grandes eventos e fica ali só com beabá. E hoje a gente tem uma tecnologia de ponta.
A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o nosso próximo podcast, né, nossa próxima entrevista, que do avião, né, no monomotor adaptado para pessoa com deficiência física, né? E tem, quer dizer, o que a legislação nos fala? Que a pessoa com deficiência física pode dirigir qualquer veículo automotor, desde que seja adaptado para ela. E aí a pessoa quer dirigir uma moto e o médico barra, enquanto não pode. Enquanto isso, já tem um monomotor para deficiência. Quer dizer, não bate, né? As informações não batem. E aí você barra nisso, né? A legislação, por exemplo, do Detran, né, as resoluções, por exemplo, a porta do banheiro tem que abrir para fora. Aí, de um dia para a noite, muda a legislação, você tem que ir lá e mudar a porta, porque senão vem uma fiscalização e te barra. Mas o próprio local do exame prático, para deficiente, não tem banheiro. Nossa. Aí você fala, é incoerente. Sim. Quer dizer, nós estamos prestando serviço, teoricamente somos parceiros do Estado, porque estamos proporcionando isso, e o próprio Estado dificulta o nosso trabalho. Né? Então, eu vejo hoje que a maior dificuldade realmente é a burocracia. Né? Essa avaliação, essa mudança que eu acho que dificulta mais para quem está no segmento do que qualquer outra coisa, porque a situação é simples. Eu acho que a legislação tem que ser realmente igual para todos, o procedimento tem que ser igual, mas a burocracia é muito grande. Então, eu acho que em todo o segmento, para mim, foi a maior dificuldade, foi a burocracia. Além de mercado de trabalho, né? Que a gente lidar com pessoas e você não ter uma pessoa, graças a Deus, assim, o meu time todo hoje tem esse pensamento. Eles vestiram a camisa e compartilham do mesmo ideal que o meu, né? A gente está atendendo ali uma pessoa que veio buscar o nosso serviço, independente do que vai acontecer, o que a gente puder fazer para poder atender, a gente vai atender e realizar. Só dando uma pausa nesse ponto que você contou, né, do atendimento. De repente alguém que esteja agora assistindo e tem, quem sabe, ali uma deficiência, né? Fala, será que eu posso? Né? Quais são hoje, Dani, assim, de uma forma bem resumida, os tipos de deficiência que é possível ali vocês habilitarem? Saulo, é uma boa pergunta, inclusive, porque como a pessoa com deficiência física, ela tem os impostos, né, é isento de alguns impostos, então tem muita gente que nos procura e fala, eu tenho a doença X, eu tenho direito à isenção dos impostos, né, do veículo zero. Nunca é a doença, é sempre a sequela que a doença está causando. Né? Então, se você está com uma perda funcional de um membro, obviamente comprovado através de exames e relatórios, se você tem essa perda funcional, você pode dirigir. E qual a deficiência? Pô, a gente habilitou, você estava aqui com a gente e conheceu, inclusive, o Pedro Pimenta, né? Que é amputado dos 4 membros. Né? Então, de novo, o que a resolução fala? A pessoa com deficiência física pode dirigir qualquer veículo automotor. Ônibus, carro, moto, avião, helicóptero, triciclo, desde que seja adaptado para ela. Cabe a nós, os profissionais da área, né, buscar essa adaptação. E não é uma adaptação aleatória, óbvio. Tem que seguir normas, né, gente? A adaptação é pela norma da BNT, pela resolução do Detran, Denatran, não é uma coisa aleatória. Mas o que eu quero dizer é que hoje uma tecnologia, você tem comando de voz, você pode dar seta para a direita, seta para a esquerda, buzina, farol. Então, é uma tecnologia grande. O que barra todo esse processo é a burocratização. Então, não tem, qual a deficiência, quem é que pode dirigir? A gente vai fazer um teste no carro e vamos verificar. Já habilitei casos assim bem acentuados, como o caso do Pedro Pimenta, que é a amputação dos 4 membros, o caso do Jonathan, por exemplo. Ele foi mais difícil, você acha? Teve alguém? Não, eu não acho que foi o mais difícil, porque o dele, ele já, como ele tem uma adaptação de ponta, e ele já dirigia fora, então para ele foi mais tranquilo. Okay. O mais difícil foi a burocracia. Sim. Foram a aceitação, exatamente, para que ele dirigisse. E ele já dirigia lá fora. Okay. Eu tinha o caso de outro aluno que perdeu os 2 braços num acidente de trator, e ele dirigiu só com os pés.
Aqui, para a gente, era uma situação não normal, mas a gente já habilitou alguns casos. Sim. Então, a gente já sabia como era. E esse caso era do interior. Então, os médicos falavam, não vai dirigir, não pode dirigir. Mas como não pode dirigir? Entende? Então, o perito, ele indefere por falta de conhecimento técnico. Perfeito. E não faz questão nenhuma de conhecer. Então, aí cabe nós, o profissional doutor, olha, tem essa adaptação, ele pode fazer isso assim, assim, vai dirigir. Mas vai dirigir com os pés, vai dirigir, ele faz tudo com os pés. Caso de talidomida, por exemplo, né, que já nasceu uma malformação congênita. Tudo que nós fazemos com os 4 membros, a pessoa faz com os 2 pés. Qual a dificuldade? Né? Hoje, com a informação rápida da internet, se você colocar pessoas fazendo tudo só com os 2 pés, vai abrir um monte, cuidando de bebê, amamentando, lavando, passando, cozinhando. Qual a dificuldade de dirigir? Se cuidar do bebê que é tão mais complexo, não é? Sim. Qual a dificuldade de dirigir? Aí ela vai inaptar, quer dizer, aí você vai atrás da adaptação, do que pode mostrar. Então, isso é um pouco mais estressante, né? Mas, por outro lado, é gratificante. Os resultados Os reais. resultados Né, reais. da independência, eu acho que isso deve É. ser muito, né, para vocês que estão na área. Então, assim, o meu olho brilha realmente quando eu pego esses casos mais específicos. Você fala, não vai. Meu menor aluno, por exemplo, tinha 82 centímetros. Olha, que na época, quando eu trabalhava nessa escola, que era do meu ex-marido, veio de uma escola no ABC, que não tinha o conhecimento, me ligou, olha, eu tô com um caso assim, você acha que dá? Dá, então posso mandar para você? Pode. Mandou pra gente e a gente fez toda a adaptação, né, que é prolongadores de pedais, tem que estar com o campo visual, de acordo com a norma. Então, é conhecimento que você vai adquirindo, né? Então, hoje, para tirar a carta, por exemplo, tem doenças que são mais tranquilas, esclerose múltipla, não que sejam mais tranquilas, não estamos falando da gravidade, estamos falando das adaptações veiculares, né? Dependendo da sequela, só um carro automático. Então, o que aconteceu? As autoescolas compraram um carro automático, que antes, quando eu comecei, tinha 5 no mercado. Sim. Eram 5 autoescolas em São Paulo. Estamos falando de uma capital enorme, que movimenta o mercado financeiro praticamente do Brasil, não é? E só tinham 5 escolas que atendiam pessoas com deficiência física. E nós nos destacamos, por quê? Porque deixamos de ter só um carro para atender um segmento. Nós começamos a treinar Libras para atender o auditivo, qualquer tipo de adaptação, participamos de feira, de eventos, desenvolvendo junto as adaptações mais acentuadas para sequelas com uma dificuldade maior, e aí a gente ficou mais visto, né? Por quê? Porque a gente falou, se a gente vai atender, a gente vai atender. Então, a gente não tem essa preocupação hoje de furar carro para baixa estatura, de inverter as adaptações de moto, né? O rapaz, igual o Thomas, quer acelerar com uma mão só, pode fazer, vamos inverter a adaptação. Sim. Então, a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação é atender, né? E aí começou a crescer muito o mercado cresceu e as autoescolas, eu tenho um carro automático, mas acaba não atendendo, um carro automático não atende as sequelas mais simples, né? Mas atender realmente, ter essa dinâmica de falar o que precisa, como que vai ser a adaptação, por exemplo, do Jonathan que não tinha os 2 braços, né? Porque ele tem que ter todos os comandos elétricos, com o pé ele acelera e freia, com o outro ele segura o volante e os comandos elétricos. Como que vai ser? Vai ser no calcanhar? Vai ser no joelho? Vai ser no comando de voz? Então, tudo isso é conhecimento Sim. que você vai colocando. Parece simples, mas nada é tão simples quanto parece, né? Nada é tão simples. E aí eu passei assim por mudanças de legislação, Sim. mudança de governo, mudança de resolução. Sempre se adaptando. Sempre se adaptando. Ficou mais difícil, aumentaram o número de aulas, aí veio biometria, veio aula noturna, tira a aula noturna, aí veio o CFC, aí veio o simulador, aí criaram o simulador. E aí? Pois é. E aí, Saulo? Não tinha simulador adaptado para pessoa com deficiência física. E aí? Quer dizer, eles reformularam a legislação,
Entraram com uma resolução nova, mas não tinha adaptação no simulador para as pessoas com deficiência. Amputação, baixa estatura, acelerador à esquerda, com a mão, como que vai ser? Ah, esquecemos. Aí tarda o processo da pessoa com deficiência física para mudar a legislação para eles, para saber como que vai ser. Mais uma barreira. E aí a gente se torna um chatão, porque a gente vai lá no Detran, e aí? Eu estou com o processo parado. E aí, como é que nós vamos fazer? O processo está parado, o aluno precisa continuar. E o sistema não entende que ele tem uma deficiência, mas não tem um simulador. É sistêmico. Perfeito. E aí começa a parar o processo. E aí você acaba... vir lá buscando uma solução, e aí a solução era cancela, para quem tem deficiência física, não faz as aulas de simuladores, aumenta o número de 5 aulas no carro. Ok, mas não deixa de ser uma discriminação. Sim. Não é? Porque se a legislação é igual para todos, os simuladores deveriam ser adaptados, né? O curso teórico, por exemplo. O curso teórico, que é o famoso CFCA, é obrigatório. 12 dias de curso, ok. E para o surdo? Quem é que vai pôr o intérprete ali para ter aula para o surdo? É verdade. Então, os CFCA são obrigatórios ter um intérprete. Tem? Eu te pergunto, tem? Tem. Alguns que têm consciência, sim. Tem. Por quê? Porque a própria internet dá esses cursos, né, via online, que é rápido para você cumprir uma carga horária, e manda o certificado para o Detran. E aí? Liga pra Dani que ela resolve. Aí começa, Dani, eu tô com um caso aqui, gente, tem caso que a gente consegue auxiliar, tem caso que não, tem vários colegas que a minha ideia, na realidade, Saulo, quando a gente conversou isso realmente lá, que eu falei, puxa, a gente tá, quando veio ao mundo da era digital, né, o que a gente pode fazer? Porque eu tô ali no meu mundinho, né, onde as pessoas me procuram, casos bem acentuados. Eu recebo cliente, graças a Deus, assim, de todos os lugares, né? Que questionam, olha, sou da Bahia, eu estou com um caso, e aí como é que faz? Como é que eu tenho que ir para São Paulo? Porque a escola aqui não tem. Você tem que vir para São Paulo, eu não consigo ir aí. Entendi. E aí começou a me surgir, às vezes, casos aqui de colegas, olha, eu tenho um aluno de 80 centímetros, ou os braços são curtos, como é que faz? E aí veio a ideia de eu falar, puxa, eu preciso passar esse conhecimento. Sim. Não é? Fortalecer essa rede. Porque, embora eu tenha 3 filhas, nenhuma das 3 querem dar continuidade ao segmento de autoescola, né? Cada um aí está com seus projetos. Então eu falei, eu preciso passar esse conhecimento, né? Eu preciso passar como lidar, como atender, aonde ir, quais são as adaptações, embora tem aí toda, obviamente, a era digital, que tudo que se procura, né, dá o Google e o Google vai te falando, mas a experiência ajuda muito, né? Ajuda o conhecimento. Aquilo que você já passou, né? Vai chegar alguém para você, opa, isso aqui eu já fiz, então vamos cortar esse caminho. Exato, né? Então, você fala, puxa, eu queria passar. E aí surgiu essa ideia do podcast, de levar realmente a informação, não só aqui para o nosso público, para os nossos amigos, para os nossos alunos, mas levar isso para fora de o que tem além do prédio da DF ali, né, do nosso mercado de trabalho, o que tem? Quais são os outros segmentos que pode atender, né, a pessoa com deficiência física? Porque hoje, você olha, hoje, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, era um tabu muito grande, né? Não era muito falado, era muito discriminado. Então, era um público que era lidado como coitadinhos. Puxa, já aconteceu vários casos de instrutores nossos, quando vai transferir a pessoa cadeirante, né, de uso de cadeira de rodas para o carro e usa a sonda estourar, e a gente, a urina derramar na roupa ou no carro, o cliente ficar constrangido, a gente está aqui para isso, vamos lá, vamos fazer a aula. Então, esses processos, ninguém quer passar, né? Todo mundo quer pegar o filé mignon, quer pegar o que é mais fácil, mas tudo isso fez parte também do nosso conhecimento, como ajudá-lo a transportar, a transferir da cadeira para
para o carro, abertura de porta de carro, porque não é a mesma, não dá para ser a mesma abertura, né? Como escolher um porta-malas, porque agora não é mais só a bagagem, né? Tem a cadeira de banho, tem a cadeira de rodas. Então são informações. E outra, esse network com o próprio aluno, sabe? Porque eu não. Como eu fui aprendendo com as experiências. É uma troca. É uma troca. Né? É muito mais do que só habilitá-lo, né? Exato. E assim, são dicas, às vezes, Saulo, de um aluno que eu atendi, que tinha, uma moça, inclusive, que tinha baixa estatura, do cabideiro, do banheiro. O próprio cabideiro, que ela brincou comigo, ela falou, o seu cabideiro tá um pouco alto, né, para mim. Eu falei, puxa, é uma coisa tão simples, isso ficou tão marcado para mim. Eu falei, é uma coisa tão simples, né, era só colocar um outro cabideiro um pouco mais baixo. Porque a gente também não estava acostumado a atender pessoas com baixa estatura. E hoje olhar tudo isso e falar, puxa, é pensar no interruptor, é pensar no cabideiro, é pensar na abertura da porta do carro, quando a gente vai comprar o carro para as autoescolas, quais os carros que a gente pode comprar para atender um público maior. É você pensar não só do cliente, mas pensar realmente na pessoa, né? Como atender a pessoa com deficiência física. Então, eu acho que isso me encanta e foi o que fez eu melhorar, né? Melhorar como pessoa, melhorar como profissional. É você sentar na outra cadeira. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Você falou de legado, né? E a gente acompanha a sua história, né? Você tem também como você falou, né, um preparo pessoal para dar cursos, né? Fala um pouquinho sobre isso é um projeto, né, que eu quero muito realizar, sair um pouco de novo da zona de conforto, né? Graças a Deus, assim, eu tenho um time que hoje consegue levar a autoescola e atender o público realmente como se eu tivesse ali, né, presente, e eu queria poder levar essa experiência, esse conhecimento. Então, eu estou com um colega que quer começar a atender a pessoa com deficiência física. Então, o que eu tenho que fazer? Porque, óbvio, você vai seguir a resolução? Vai seguir a resolução, está escrito lá, resolução do Detran, como abrir a autoescola, como fazer, quais são os carros, quais são as adaptações, hoje tem empresas e tal. Mas e o dia a dia? Né? Como você vai conversar com o médico? Como você vai fazer uma avaliação? Né? Eu estou com um caso, inclusive, em São Paulo, que falou, olha, um caso um pouco mais específico, que o braço dela é mais curto, ela não consegue mudar o câmbio, nem o câmbio automático. Como que vai ser? Aí, Dani, você vem fazer uma avaliação, eu sento com o instrutor, com o aluno, vamos fazer uma avaliação aqui, tem o copo, tem isso, tem aquilo. Então, passar essas informações antes do aluno chegar e fazer igual ao médico e falar, não consigo atender. Ih, você não vai dirigir. Esse caso desse rapaz que eu falei para você, que a gente habilitou sem os dois braços, ele passou por N escolas. E todas falaram que ele não ia poder dirigir. Não vai. E aí ele foi fazer uma prótese com a Otobock, que é uma empresa de adaptações, de próteses, na realidade. E aí um médico lá, se não me engano, me conheceu nessa feira. E, enfim, olha, procura Dani. E aí ele veio, eu conversando com ele, fiz a avaliação, falei, não dá para você dirigir. A mãezinha dele olhou para mim e falou assim, mas todas falaram não. Por que só você está dizendo sim? Né? Eu falei para ela, vamos lá, que eu vou mostrar para a senhora por quê. Coloquei ele no carro, dei uma volta com ele para fazer a avaliação, explicar como que ia ser, as lágrimas dele escorrendo, e a mãe entendendo por quê, porque ele estava dirigindo. Eu falei, isso é falta de conhecimento. Né? De não saber, falar, olha, não conhece e falar, não vai, você tá com... O cara estuda, o cara faz tudo, tem filho, escreve, põe o pé aqui, por que não vai dirigir? Né? Então, esse conhecimento, aí eu falei, poxa, eu preciso levar esse conhecimento para as pessoas, né? Como fazer, como adaptar, como são os detalhezinhos, as histórias, o próprio atendimento, o surdo que chega, isso não tem preço, sabe? Então, é um projeto realmente que eu tenho de levar adiante esse conhecimento
essa experiência, né, para escolas que querem aí, fora de São Paulo, começar no segmento. Potencializar, né? Aquilo Exato, que você já faz por exato, tanto tempo, né? exato. Pegar essa bagagem, tudo que você Isso, passou, empacotar ali, embrulhar para presente, falar, vem cá que eu te ajudo. exatamente, Muito legal. exatamente. E aí, quando eu saí dessa empresa, dessa escola, né, eu me separei e aí teve a divisão da escola, aí surgiu a DF. O nome DF, como surgiu o nome, né? De novo, eu me peguei numa situação aonde eu tive que recomeçar, né? Me separei, já não podia mais usar, embora eu já estava muito conhecida no segmento, mas não podia mais usar a marca anterior, e eu falei, e agora? E agora? E eu sempre fui uma mulher muito de fé, Saulo. Eu sempre, embora eu ainda acredite que seja uma fé pequena, mas eu sempre criei muito em Deus, Eu né? lembro só fazendo um parênteses, eu lembro da nossa primeira conversa É, lá, né? Você falando muito sobre Deus, eu falei, nossa, que legal, né? é, Tem uma história de resiliência sim, e uma história de confiança em Deus muito sim. bacana. E eu me peguei nessa situação, falei, e agora? De novo, eu tô aqui, sentada nessa cadeira, nessa sala, vou começar de novo, do zero, entre aspas, né? Sozinha. Sozinha, e o trabalhar de Deus, né? Vai mexendo, e você fala, cara, eu não tô sozinha. Né? De repente, eu me desliguei da outra empresa, me desliguei do grupo, me desliguei do nome, mas eu trouxe o meu conhecimento e a bagagem. Quando eu, na própria ACD, que eu dou palestras lá na ACD, quando eu fui, né, para o responsável da área dizer, olha, eu não represento mais a marca X e eu quero colocar à disposição, se vocês quiserem continuar com a empresa, enfim, eu não sei como vai ser, porque eu sempre fui muito franca, muito transparente com tudo que eu faço. E aí o doutor Marcelo, na época, falou, não, eu não estou interessado na marca. Eu estou interessado no seu conhecimento. Pouco me importa a marca que você está. Eu quero o seu conhecimento. Eu quero é você. Se você vai estar na X, na D, na A, eu quero você aqui. A não ser que você não queira. Falei, puxa. Falei, nossa, obrigada. Falei, então, ok. Aí teve um outro episódio, Saulo, que é uma feira, que a Reatec, né, na época era maior feira de reabilitação internacional do segmento, e todos do segmento, todos, sem exceção, participavam do evento. E eu ainda estava ali no meio luto, meio insegura, vou, não vou, assumo, não vou. E a outra empresa lá, porque eu que fazia toda a parte comercial lá. E aí o organizador da feira eu visitando a feira, já dizendo, olha, não represento mais a marca, vou recomeçar. Aí o organizador da feira olhou para mim e falou assim, porque eu sempre brigava com ele por causa do test drive, que eu que organizava junto, eram os instrutores que faziam o test drive. Aí ele falou assim, ô sumida, você não brigou comigo esse ano? Eu não recebi um telefonema seu, você não discutiu, aceitou? Eu falei, porque eu não estou mais nessa marca. Ele, como não? Não, você não estou mais. Ele, mas eu estou vendo ali o stand? Não, não estou mais, agora me separei e tal, a empresa teve uma divisão, eu vou seguir com as minhas pernas. Ele falou, mas por que você não está aqui na feira? Eu falei, porque eu estou recomeçando, eu não tenho dinheiro para pagar um stand, você sabe quanto custa. Saulo, ele falou, quem que te atende? Aí eu falei o nome do vendedor na época, e ele falou, vamos lá na minha sala que eu quero conversar com você. Entramos na sala dele, ele abriu a planta para mim, da feira do ano seguinte, né, que era o projeto do ano seguinte. Ele abriu e falou para mim, escolhe, qual lugar que você quer? Aí eu olhei para ele, sem entender nada, eu falei, o meu amigo, eu acabei de falar para você, eu estou recomeçando, daqui um ano eu não sei como vai ser, eu não posso assumir o compromisso com você. Ele falou, Dani, é inadmissível para mim, como organizador, eu ter uma feira sem a sua presença. Ele falou, eu não vou fazer se você não estiver, escolhe, eu vou te dar o espaço, o que você quiser. 30 metros, tá bom? Eu falei, nossa, mas já 30 metros? 30 metros. Qual espaço você quer? Eu nem divulguei a feira ainda. Aí eu olhei e falei, eu quero esse. Ele falou, ok. Se daqui um ano você não tiver dinheiro para montagem, eu vou te dar de presente. O seu luto acaba hoje. Acabou. Que força, né? Você tem que
trabalhar o que você sabe fazer. Aí eu olhei e falei, cara, nem eu estou acreditando em mim e ele de fora acreditando em mim. Falei, não, verdade, meu luto acabou hoje. Aí, Saulo, acabou. As Falei, cabeças. agora é comigo. Aí, de novo, vi aquele filme, depende de mim, né? Deus me dando coragem, me dando saúde. Mas e o nome? E o nome? Sentei de novo. Deus, e o nome? E o nome? Porque todo mundo me conhecia, a Dani, né? A Dani tem amigo meu até hoje que põe o meu nome e o sobrenome da empresa e fala assim, olha, e fica brincando comigo. Eu falo, cara, e agora? Eu sentei de novo, estava numa mesinha antiga, numa sala antiga, eu falei, Deus, eu preciso de um nome. E aí Deus colocou DF. Eu falei, DF? Ele falou, olha, Deus é fiel para você nunca mais esquecer quem eu sou na sua vida. Fantástico. Deficiente físico que é fácil para você lembrar e Sim. todos lembrarem. E a inicial do seu nome. Eu falei, ótimo. Falei, Deus, obrigada. Aí fui, registrei, logo veio uma equipe, fez o logo, e aí a gente foi para cima. E aí no ano seguinte eu estava lá na feira, com o stand montado, pago pela escola. Que legal. Cheia de orgulho, com time, com ônibus, com carro adaptado, comandando de novo o test drive, que gentilmente, né, ele fala para mim, gentilmente nada, né, ele falou assim, você fez porque você é capaz e todo mundo confia no seu trabalho. Deixou a gente administrar de novo o test drive, né, pôs sobre a nossa responsabilidade com os instrutores, e aí eu falei, nossa, todo mundo acreditando, não tem como eu não acreditar. Né? Não tem como todo mundo externo falando, você é capaz, é o seu conhecimento, é o seu trabalho, vai para cima, você consegue. Eu falei, não tenho por que agora eu desistir, né? Eu nem posso fazer isso. E aí comecei de novo. Comecei a erguer, trabalhar, de novo conhecimento, estudando, e Deus foi abençoando, os clientes surgindo, fortalecimento de parceiros que já eram meus parceiros na outra empresa, me fortalecendo, acreditando, e aí a gente cresceu e todo mundo veio, né? Todo mundo de novo acreditando no meu nome, e fui. E aí, fazendo uma pausa, você falou um pouquinho do seu time, né? Algo que também me chama muita atenção é a preocupação que você tem com o seu time de trabalho, né? Sim. Eu lembro, né? Todo final de ano você tem aquela preocupação, Sim. né? Saulo, a gente precisa fazer um vídeo, eu quero colocar as famílias, eu quero colocar as pessoas, né? Por que esse cuidado todo? Porque eu vejo, Saulo, assim, eu procuro, até me emociono, porque eu procuro levar para o meu time a minha experiência de vida. E eu não estaria aqui se não fosse pela minha família, né? Pelas minhas filhas, pela minha mãe, meus netos. E quando eu acho que quando eles estão lá, eles largam a família também para trabalhar, né? E eu acho que a família é o grande impulsionador, né? A base. E eles ficam ali com a gente, né, na DF, 6, 8 horas, né, todos os dias. Então, eu não administro sozinha, né? Eu não faço isso sozinho. Eu tenho todo um time. Eu acho que o reconhecimento é a melhor forma de gratidão. Então, eu sou muito grata a todos eles. Uns saíram, e continuam, às vezes, paralelo trabalhando, outros não acreditaram mais, outros tiveram outros projetos, mas eu sou muito grata a todos que passaram ali e proporcionaram para a DF um pouquinho, um tijolinho, para construir o nome que é hoje. Então eu valorizo muito e penso que sem o meu time ali ajudando e trabalhando, empenhando, porque uma coisa é você ir lá bater o seu cartão e entregar, teoricamente, aquilo que você foi contratado para entregar, né? E muitos ali entregam muito mais. Muitos ali estão ali pela causa, né? Não é só pela Dani, pela causa mesmo de trabalhar, de fazer crescer, de atender a pessoa, de sentar na cadeira do outro, de ver a necessidade do próximo, né? Então, o mínimo que eu posso fazer
no final do ano é a gente ter um momento de gratidão. Ainda tem as pérolas, né? Eu falei que a gente devia gravar um vídeo das pérolas que acontecem na DF para fazer um videozinho engraçado, mas eu sou muito grata ao time que hoje ficou. A pandemia fez a gente mudar muita coisa. Né? Não se faz uma empresa sozinha, não, né? Não. Somos um CNPJ representados pelo CPF, eu penso assim, né? E aí você falou de pandemia, Dani. Como foi passar pela pandemia? Foi punk. Né? Famílias, tudo fechado, né? Sal. Eu me recordo, a autoescola também parou tudo, não parou? Parou tudo, não, tudo, né? O mundo parou, né? Eu acho que ficou um vácuo, eu sinto que ficou um vácuo na pandemia inacabado. Acho que um buraco negro que a gente não tem volta. E que roubou um tempo nosso, né? Uns 3 anos aí do nosso tempo. Aconteceu um processo, Saulo, um pouco antes da pandemia, bem dolorido de novo para mim, que montaram uma reportagem, fizeram uma cama de gato para a DF, de um processo que todos, sem exceção, todas as escolas ou todas as pessoas que fazem o serviço trabalhavam de um perfil mais ou menos igual de indicações, né? E aonde montou uma cama de gato e na época o nosso colaborador caiu e a mídia é muito cruel. A mídia, eu acho que eles não estão preocupados com as famílias que tem por trás disso, com o que tem os negócios, né? Quem que vão atingir, enfim. E aí eles montaram como se a DF estivesse burlando o sistema. Veja, como eu falei para vocês, eu estou no segmento há 25 anos. Naturalmente, eu conheço o examinador, o que está agora e o que passou, conheço o médico da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, presidente, conheço, enfim, maioria dos médicos que estão na banca examinando. É um network financeiro, é gigantesco. Empresas de adaptações, empresas de legislação, enfim. Até porque todo mundo se conhece na feira, como eu falei para você, um médico que estava fazendo a prótese do Jonathan encaminhou, vai lá e vê com ela. Quer dizer, é um network, é o conhecimento. E aí eu me tornei, assim, eu creio que a DF cresceu bastante, graças a Deus, Deus abençoou. E aí eles montaram uma série de reportagens aí com uma pessoa que tinha uma doença, dizendo que a gente mentiu sobre a doença, ou que a gente forjou um relatório sobre a doença e etc. Nós somos a DF, até te agradeço a oportunidade de falar disso, hoje eu já falo nesse assunto mais tranquila, né? Na época foi bem dolorido, mas a DF é só um instrumento para tirar carta, né? E, felizmente ou infelizmente, Deus não dá asa à cobra. Sim. Nós não temos o poder de deferir ou indeferir qualquer processo. Nós temos o conhecimento e sabemos como fazer o processo. E aí chegou a repórter da emissora com um relatório dizendo que tinha uma hérnia de disco e que ela queria tirar a carteira. Um exame na época, e nós conduzimos a cliente, falou, você tem que pegar um relatório, você pode ir nesse médico com esse exame e verificar o que fez. O médico achou por bem que ela podia fazer o relatório através dos exames comprovatórios, e que ela podia dirigir um carro automático, que ela tinha que poupar a perna. O outro médico já falou, não, mas você tem que mencionar a perna esquerda e não a direita, para não ter inversão de pedais, não sei o que ela tratou lá, e voltou com a gente com o relatório. E aí nós marcamos novamente a perícia, e o perito achou por bem, não, analisou o relatório e colocou lá que ela realmente tinha direito à habilitação especial, porque ela queria comprar o carro com os benefícios fiscais. Ok. E a gente fez todo o processo. Chegou no primeiro exame, eu não quero reprovar, não quero reprovar, não quero reprovar, não quero reprovar. E aí ele falou, não, você está muito bem, vai fazer que você vai passar. Ela não foi no primeiro exame. Chegou no segundo exame, não, eu não quero voltar, não quero voltar, não quero voltar, insistiu. O instrutor caiu no conto dela e acabou oferecendo para ela o suborno lá para passar no exame prático. Enfim, um jeitinho lá para colocar.
o que aconteceu? Isso veio à tona numa reportagem de 2 horas que passou no domingo à noite, segunda de manhã, o meio-dia, segunda à noite de novo, e passou a semana toda e todo mundo falando. Enfim, todo mundo, todos, sem exceção, que trabalham no segmento tem telhado de vidro. Só que falaram que a escola DF, não, as autoescolas estavam dando desfalque bilionários aos cofres públicos, né? Eu sou bilionária e nem eu mesma sabia, que eu trabalho desde os meus 11 anos. Só que eles montaram uma encenação, montaram a história e tá lá, montaram a história. E tem cortes, né? Vão colocando cortes do que fala, pulando o que a gente falou, pulando o contexto, mudando todo o cenário, enfim. Levantar, desenterraram, na época quem era o perito era o doutor Funaro, que era pai, né? Ele infelizmente faleceu, mas é pai do doleiro Funaro, que estava ligado à corrupção do Brasil, né? Enfim, olha, foi Saulo, eu falei, meu Deus, eu quase morri. E com a minha preocupação de novo, a minha preocupação era o que as minhas filhas e a minha mãe vai pensar. Essa era a minha maior preocupação. Porque mexe com a sua integridade, mexe com o seu status. E eu sabendo quem eu sou, né? Sabendo que eu estou ali. Aí falaram que a gente cumprimenta o médico, então a gente tem amizade com o médico. Falei, pô, mas obviamente eu cumprimento, eu conheço há anos, estamos há anos no segmento, então obviamente a gente conhece, mas eles montaram como se a gente tivesse poder de influência com o médico, poder de influência com... Enfim, N casos. E aí o repórter até veio falar comigo, você sabe que você não pode entrar na sala do médico? Eu falei, então, mas o meu trabalho, qual é o meu trabalho? É assessorar a pessoa com deficiência física. O médico, ele não tem linguagem de sinais com surdo para atender. Sim. E aí, como é que faz? Aí eu não posso entrar por empatia a ele para ajudar o médico porque está na legislação e o médico não tem? Vou te dar um outro exemplo, o psicotécnico, tá? Nós somos destro, né? Você é destro? Sim. Todo mundo que faz o teste de aptidão mental tem aquele testezinho com as 2 mãos. Uhum. E para quem vai escrever só com a esquerda? Como é o caso do nosso entrevistado lá atrás, o David. Lembra que perdeu o braço no acidente da Paulista? Ele teve que reaprender a escrever. Então, se a gente não pedisse um psicotécnico apropriado para ele, que estava reabilitando com a mão esquerda, como que ia ser? Ia reprovar o candidato por ignorância, dizendo que ele não tem aptidão mental, mas porque agora ele está se reabilitando. Então, aí a gente fala, peraí, a gente deixa passar todo o nosso conhecimento? Falei para o repórter na época, vocês estão vindo aqui por uma causa que nem existe, mas em vez de ir lá, quantas vezes eu chamei para ir lá ver que não tem banheiro na prova de deficiente físico? Que é o Estado, sim, né? Mas estão tentando nos punir. E montaram todo um cenário, enfim. Aí nós ficamos bloqueados 1 mês e meio, quase 2. Graças a Deus, assim, Deus foi dando estratégia para a gente trabalhar, e aí veio a pandemia. Puxa, quer dizer, haja resiliência. Haja. Falei, agora acabou, porque nosso capital de giro, quase 3 anos fechados, como é que a gente vai fazer? Tudo parado, pedindo devolução de matrícula, porque obviamente os alunos precisando de um dinheiro que investiu lá e não ia usar, porque não sabia como ia fazer, a gente com funcionário, e tudo incerto, todo mundo já sabe da história da pandemia, tudo como foi, como passou, e aí agora? Você precisou demitir? Precisamos demitir, infelizmente. Fechamos 2 unidades, eu tinha 2 unidades no interior, fechei as 2 unidades. Tivemos que, infelizmente, desligar. Graças a Deus, assim, não fiquei devendo nada para ninguém, a escola conseguiu. E eu falava para eles, é importante que eu faça isso enquanto a escola tem condições para honrar o compromisso com vocês, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã, né? Então, a minha grande preocupação era saber, estou desligando
pais de família, né? Pessoas que têm ali o sustento, e a minha responsabilidade é muito grande em saber como vai ser, não é? E eu não podia ter ninguém ali preso. Aí, Saulo, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque depois que voltou, já há um ano, eu acho, a gente ali ainda, né, no começo patinando, a economia patinando, sem saber como vai ser, todo mundo inseguro, vai, não vai, mudou a legislação também, e como era, eu acordei num dia, na semana, eu falei, chega, não quero mais, acabou, acabou, não quero mais. Acordei decidida, pronta, não quero mais. Lembro que era a primeira semana de janeiro, liguei para o meu advogado e falei: você está aí nessa semana? Ele falou: tô, mas eu estou voltando de novo para a praia, minha família tá lá e a gente conversa semana que vem, pode ser? Falei: tá bom. Mas eu acordei decidida já. Vou vender a frota, com o dinheiro da frota eu consigo quitar todo mundo. Ah, Não quero mais continuar. É, falei, não quero mais não, ficar nessa crise. não, Agora não. entendi. Eu estava disposta a Nossa. fechar, mandar todo mundo embora. Desenvolvi alopécia, comecei a tomar remédio para dormir, remédio antidepressivo, não conseguia dormir. Eu tenho 1,5 m, sou quase uma anã. Tenho 1,5 m, engordei, fui para quase mais de 80 quilos, queda de cabelo. Eu falei, não, não quero mais, não vou, chega, gente indo embora. Falei, não quero A mais. gente fala, ninguém vê os tombos. Ninguém vê, ninguém vê. Só vê onde você tá. Só vê eu sentadinha aqui contando para vocês. E aí eu falei, tá, não quero mais. Fui trabalhar, já fazendo conta. Esse carro, esse carro, esse carro, fecho aqui, mando embora, entrego o prédio, vou viver da arte, vou, sei lá o que eu vou fazer, não quero mais. Falei, ok. Aí, Saulo, recebo uma mensagem de um missionário amigo meu. Daniele, só vi o WhatsApp dele, não vi a mensagem. Eu falei, puxa, o que será, né? Ainda pensei assim, eu acho que ele está precisando de alguma ajuda. E, puxa, não vou conseguir ajudar, porque a gente sem estabilidade ainda. Falei, não vou conseguir ajudar. Aí, na hora de ir embora, fui ouvir o áudio dele. Como eu falei para você, eu acredito muito em Deus e graças a Deus até aqui ele tem me sustentado. Aí eu escutando o áudio dele, ele fala: Daniele, Deus manda lhe dizer, ainda não. Nossa. Saulo, foi assim, ó, entrou, impregnou, e eu falei: oi? E o áudio, eu salvei o áudio até hoje, o áudio lá. E ele falou assim: eu não sei o que é, não sei o porquê. Enfim, cada um acredita no que quiser, né? Mas eu sei bem quem é Deus, a representação de Deus na minha vida, aquilo que eu acredito, que eu sigo. E ele falando, eu estava no monte orando por você e Deus gritou no meu ouvido e falou: desce e diga a Daniele que ainda não é a hora. Eu falei, caramba. Ele falou, quem te sustenta é Deus, quem vai abrir ou fechar é Ele vai te dar estratégia, vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria, se mantém firme, porque o ano só está começando. Era a primeira semana de janeiro. Eu falei, cara, não sou besta, vou obedecer, né? Porque depois de uma dessas só faltou Jesus descer na terra, me mostrar ele e falar, você está ouvindo o que eu estou falando para você? E aí, lá do DF. E eu falei, tá bom. Falei, ok, não vou fechar então. E aí Deus começou a me dar outras estratégias, outras vértices, enfim, mudou o segmento. Hoje a gente presta um leque maior de serviço, não só de habilitação. A turma, né? Eu acho que Deus aí fez uma limpa, muita gente saiu, a gente enxugou realmente a folha. E agradeço muito quem ficou e quem acreditou no nome, né? Porque eu cheguei e falei, agora a hora é essa. Quem quiser ir é agora, enquanto a gente ainda tem para honrar o que vocês precisam receber. E quem ficar, saiba que a gente vai trabalhar e uma hora Deus vai abençoar, porque eu sei o que ele está falando. Uma turma quis ir, ok, e as que ficaram hoje, olha, fala, meu Deus, passamos. Mais uma, passamos.
chegamos com saúde, a escola andando, assim, pessoas confiando realmente no nosso serviço, no nosso conhecimento, não só como cliente, mas parceiros, né? Importantíssimo, né? Que é uma troca, né? E então, mais uma a gente passou e estamos aí, firme e fortes. Vamos para o E próximo. vamos para o próximo, que espero que seja um próximo bem distante de crise, de problemas, porque E como é que você está realmente enxergando a DF, né? Futuro da DF? Fala um pouquinho para a gente. é assim, Saulo, como eu falei para você, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Gosto muito, principalmente quando eu pego casos assim de pessoas que falam, o médico falou, não, não dá. Óbvio que eu não estou aqui, não estou dizendo que a gente vai burlar a lei, gente, não interprete isso. Mas o nosso conhecimento de Sim. buscar uma saída, Tecnicamente, tecnicamente, dentro de normas e legislação, para a pessoa dirigir aquilo que ela quer ou realizar o sonho que ela quer. E eu vejo hoje, com esse futuro bem próximo, né? Porque eu acho que nós aí compartilhamos quase a mesma idade, que a gente lembra, né? Eu já lembrei de alguns episódios do carro voador, carro do futuro, né? Da família Jetsons, que tinha ali os robôs, enfim, carros voadores, que hoje, né? A gente já fala de carros voadores, já falam desses projetos. A Embraer fez aí, acho que não sei quantos protótipos, mais de 30 talvez, e todos eles vendidos já, todos vendidos, já foram lançados, estão fazendo testes. Escola que tira brevet, tirando brevet para pessoa com deficiência física, aviões já sendo aí adaptados para o piloto com deficiência física, e o projeto da DF está nesses projetos, né? Nessa renovação total, porque como eu falei para você, e não desmerecendo meus colegas, a autoescola a habilitação é o produto realmente de autoescola, mas eu quero estar nesse futuro, né? Qual vai ser o futuro? Com conhecimento, com essa carga, estando junto com as pessoas de deficiência. Eu reencontrei um amigo muito querido, o Edson Mariano, eu reencontrei com ele e ele falou, pô, eu tenho carteira, ele tem uma amputação bem acentuada na perna direita, se não me engano, e ele falou, Dani, eu tirei com você a carta A, B, a D e queria tirar a E, e se você tivesse uma escola de aviação, eu ia tirar também. Ele falou, não porque eu piloto tudo isso. Ele falou, hoje eu estou no interior de Minas, dirijo mais o carro, de vez em quando uma moto para mim ali, fazer algumas coisas. Ele falou assim, mas para provar que nós, pessoas com deficiência física, podemos, né? E eu quero estar nesse engajamento de levar esse conhecimento realmente que nós da DF adquirimos para frente, não limitar só na autoescola, né? Mas crescer no segmento de informações, de buscar novas tecnologias, de apresentar, de estar junto com os médicos, de conhecimento, expandir o conhecimento. fantástico. E hoje pensando em quem está nesse mercado mesmo, né? Talvez acabou de abrir uma autoescola, né? Ou tem gente que, né, sonha, né? E olha, quero ter a minha própria autoescola, às vezes tá no segmento, né? E quer empreender. Que conselho você daria, Dani? Primeiro conselho que eu dou é colocar Jesus no barco, colocar ele como seu sócio majoritário, porque não me arrependo disso. Segundo, é você estudar bastante e ter conhecimento, realmente não pensar no próximo como só um cliente em potencial, um cifrão, né? Pensar na pessoa, você está atendendo uma pessoa que busca você poder atingir a expectativa dele, da necessidade que ele tem ali, né, de realmente atendê-lo de uma forma muito correta, muito clara, para que ele alcance o objetivo dele, porque você só é uma ponte, né? Quando eu vejo que quando a pessoa nos procura, ela procura o nosso conhecimento, ela está comprando o nosso conhecimento, né? Então é desleal você não fornecer o conhecimento. E ter muita força de vontade, porque eu vou falar para você, trabalhar com o público, com o segmento, é muito gratificante, Saulo, porque
você participa das conquistas, você olha e fala, puxa, eu fiz parte daquilo, eu proporcionei isso. Eu tenho um caso de um cliente que me marcou muito, que ele teve uma hemiplegia devido a um derrame e perdeu a fala, ele teve afasia de fala. Seu Araripe, o nome dele. E ele perdeu a fala e foi lá para tirar a habilitação, e a família com medo. Eu, como família, também ficaria. Sim. Porque ele não falava, não se comunicava, um lado todo paralisado e a família não. E eu falei, mas você não quer, falava para o filho, você não quer que ele tire porque ele não tem condições, ou você não quer que ele tire porque você está com medo? Não, a gente nem sabe se ele tem condições. Eu acho que ele não tem condições. Eu falei, então vamos colocar ele no carro, vamos fazer um teste, vamos ver. Enfim, a gente foi tirando, levando num perito, que na época era neurologista, pedi para a psicóloga aplicar o teste mais difícil realmente, porque como ele não se comunicava verbalmente, como ia ser, e ele passou em todos os testes. E aí ele tirou a carta, Saulo. Quando ele foi fazer o exame, foi aprovado, todo mundo se emocionou, chorou com a carta na mão, o médico restringiu a validação da habilitação dele. Acho que deu 1 ano, se não me engano, 2 anos, não me lembro na época. Eu lembro que eu tô lá trabalhando de cabeça baixa, atendendo e tal, chega seu Araripe, com a dificuldade física ainda, mas ele já conseguia se comunicar verbalmente. Me cumprimentou, eu olhei e falei, o senhor voltou a falar, seu Araripe? Ele falou, você não sabe, não tem ideia do que a carta fez para mim. Então, fazer parte de brigar, de ser a voz, sabe? Para ele, fez uma diferença enorme na vida dele. E um outro rapaz que era surdo também, que não passava de jeito nenhum no teórico, porque o surdo ele é alfabetizado em Libras, ele não é alfabetizado em português. E eu lembro que ele não conseguia passar, ele começou a ficar deprimido, a mãezinha dele tinha falecido de AIDS, o vô dele estava ruim também, e a gente começou a estudar com ele, estudar. Ele trabalhava na época no correio, a chefe dele falou, você está dando burro em ponta de faca, ele é burro, porque não conseguia se expressar, né? Não tinha paciência de aprender. E aí eu fiz um tratado com ele, eu falei, olha, eu ensino você a passar na prova teórica, né, o português mais ou menos para você passar na prova teórica, e você me ensina Libras. Ele falou, tá bom. E a gente fez, ele ia todos os dias. Ele ficava das 7 às 8 na autoescola, estudando junto comigo. Eu comprei um caderno de caligrafia, ele ficava ali treinando, porque na época era ditado, e ditado para o ouvinte, né? E para ele era uma cópia, e ele ficava ali copiando para melhorar a letra e, enfim, estudando para a prova teórica. Quando ele passou na prova teórica, Saulo, que alegria, que felicidade que foi a habilitação para ele. Ele já estava deprimido, já não estava conseguindo trabalhar, todos os colegas já habilitados e ele não. E aí a gente passou a fazer parte da vida dele, porque tudo que o Renato ia fazer, tudo. Vou trocar de carro, apresentar namorada, ia casar, criança, tudo o Renato ia lá, pedia opinião pra gente, o que era, pra gente conversar, enfim, com os amigos. Então você olha e você fala, poxa, eu fiz grandes amigos, né? Não é só prestar o serviço. Não é só prestar o serviço. Levar o conhecimento realmente das habilitações, das adaptações de tecnologia, de carro. Então, você olhar e falar assim, puxa, valeu a pena levar toda essa informação e todo esse conhecimento para fora. Nossa, Dani, quanta história, né? A gente fala, não é só prestar um serviço, né? História de superação, sua história de resiliência, né? História de transformação de vidas, né? Como o serviço de vocês também impacta vidas, né? E aí a gente começa a entender, né? Quando você pensou em desistir, né? Por que não, né? Quanta coisa, né? É o que você falou, né? Deus tem um propósito muito maior, não só para a DF, para a Dani. Tem muita gente ainda para vocês ajudarem. Assim eu acredito. Eu acredito nisso também, que tem muita gente aí para a gente ser uma ponte aí para eles voarem. Exatamente. Né? Eu queria te agradecer. Nossa. Chegamos aqui no nosso momento final. É uma honra estar aqui te entrevistando, ter esse bate-papo aqui, participando, né, também desse DF Cash. Obrigado, gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade, pela ideia de contar um pouco da minha história.
Eu já estava com saudade, espero que vocês gostem, que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, que o próximo episódio vai ser fantástico, a gente já está preparando com muito carinho. Curte, comentem, compartilhem, porque a história vai ser bem legal. E quanto mais vocês fizerem isso, comentarem, compartilharem, mandar para os amigos, no grupo dos WhatsApp, dos amigos dos inimigos também, mais informações vão chegar às pessoas que realmente precisam. Porque às vezes a pessoa fala, vai tirar carta. Não, às vezes eu recebo ligações ou questionamento de gente de outro estado, de gente de outros municípios, e que a gente está ali só para tirar dúvida. A gente nem está ali preocupado se vai ter retorno financeiro. É tirar dúvida de um colega, olha, eu estou com um caso aqui, o que eu posso fazer, o que você sugere? Às vezes a pessoa quer trocar a adaptação, o que pode fazer? E a DF está aqui para isso, conta com a gente, conta com o nosso time, que vai ser sempre um prazer servir. Fantástico, Dani. Obrigado. Obrigada a vocês. Nós vamos ficando por aqui. Mais um DF Cast. Gratidão por você ter ficado até o final e nos vemos no próximo episódio com ela, Dani.